A partir de agora, eu te convido a acompanhar as informações do balizador de preços do GPB, o Grupo Pecuária Brasil. Começamos com as curiosidades do balizador de preços do boi gordo. Os dados foram informados por pecuaristas que fizeram negócio com o frigorífico durante o mês de junho. Em junho, o balizador recebeu um total de 22.375 animais informados por média dos lotes abatidos. 44% das informações foram passadas para a composição do indicador CPEA. O estado que mais informou foi São Paulo, com 30% dos dados, seguido de Mato Grosso do Sul e Goiás. O número de negócios com bonificação ainda é baixo, de apenas 25,4% do total, a mesma porcentagem de maio. Ainda há uma grande diferença no valor da arroba para os bois destinados à China e o chamado boi comum. O valor bonificado varia de R$ 5 a R$ 10 em alguns estados. O coordenador do balizador, Luiz Zilo, diz não achar justo. Para ele, o correto seria valorizar os animais, pois muitas regiões não têm frigorífico e as indústrias aproveitam este momento para melhorar cada vez mais a rentabilidade e o retorno. Luiz Zilo pede atenção ao pecuarista, o mesmo alerta feito em maio. Mais de 93% dos lotes informados foram compostos por média de 100 cabeças. Os lotes para abate, como sempre, são compostos, na maioria, por pequenos grupos, uma constante ao longo do ano, que se repete agora também em junho. O número de cabeças abatidas informadas se manteve estável em relação ao mês anterior, que pode explicar a oferta restrita tão comentada nos grupos coligados do GPB. Também pesou para o volume pequeno de animais nos lotes o fato de que, em muitas regiões, as chuvas deixaram o pasto ainda em condições de abrigar os bois mais um tempo, à espera de melhores preços. Os abates de vacas e novilhas somaram 33% do total dos lotes informados, um percentual um pouco maior em relação a maio. Foi outro possível fator de aumento do preço da arroba do macho nos estados. Lotes de machos inteiros e castrados somaram cerca de 67% do total. De cada 100 bovinos abatidos, 64 foram da raça Nelore. No período, a porcentagem de escolha para a arrecadação do Fundo Rural pela folha de pagamento foi de 48% do total. Os negócios à vista somaram 50% do total, um aumento expressivo na comparação com o relatório de maio. Para o coordenador do balizador, o dado mostra um potencial ganho de negociação. O pecuarista teve mais condições de negociar com as indústrias. Os abates com prazo de 30 dias, que representaram 34%, perderam força em relação ao mês anterior. Destaque para São Paulo e Mato Grosso do Sul, que puxaram e conseguiram a proeza de vender mais animais à vista do que os outros estados que informaram no balizador. A maior porcentagem dos animais abatidos continua de lotes engordados a pasto. Somados, eles representaram cerca de 67% do total. A engorda com proteinado de baixo consumo representou 21,5%, o uso do pasto com mineral, 18%, e o semi-confinamento, 27% do total abatido. Deles, 27,3% saíram de lotes de confinamento tradicional, mais do que o dobro dos abates de maio. O período seco pode explicar o aumento significativo. Os abates pelo peso morto ainda se sobressaem, com mais de 74% do total, uma pequena queda em relação ao mês anterior. A média do rendimento pago para os machos foi de 55%, aumento de 2 pontos percentuais em relação à média do mês anterior, o que é bom porque mostra a competição entre as indústrias para melhorar seus rendimentos de abate e talvez ganhar a concorrência, já que muitos frigoríficos exportadores precisam da matéria-prima e, além disso, pagam melhor pela arroba do gado gordo. Isso é importante, já que a oferta por parte do pecuarista anda restrita. Para as novilhas, o rendimento ficou em 51% e para as vacas, 49% no mês. A escala média fechou em 5,6 dias corridos, cerca de 4,9 dias úteis, menos 2 dias em comparação a maio. A redução é uma das causas do aumento do valor médio da arroba em junho.
O mês apresentou alta de mais de 8% nos preços do boi, na média dos estados informados em relação ao mês anterior. Na média estão os lotes de machos e fêmeas do período e somatória de todos os estados. O valor da arroba para os machos fechou junho em R$ 202,58, alta de mais de 8% em relação a maio. As vacas receberam, na média, 3,9% a menos no valor da arroba na comparação com o preço médio das novilhas. O balizador recebeu informações de que novilhas de mais de 15 arrobas atingiram patamares de preço iguais ou até melhores do que os dos machos. Muito bem, essas foram as curiosidades do balizador referentes ao mês de junho. Agora, as informações do mercado físico do boi gordo desta semana, segundo o balizador do GPB. Nesse mercado do boi gordo, a semana foi de negócios firmes nos estados informados no balizador. São eles: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Bahia. Em São Paulo, altas significativas, principalmente com as negociações para exportação e as que tiveram bonificações para o mercado interno. Foram negócios que ultrapassaram a barreira dos R$ 215, com variação de R$ 210 a R$ 229 por arroba à vista. Os bois comuns ficaram na faixa de R$ 195 a R$ 210 por arroba em negociações a prazo e à vista. Em Minas Gerais, preço estabilizado com valores entre R$ 200 a R$ 210, R$ 200 a R$ 210 a prazo. Em Mato Grosso do Sul e Goiás, tivemos preços equiparados em torno de R$ 190 até R$ 215 por arroba a prazo em negócios com e sem bonificações. Destaque para Mato Grosso, que se sobressaiu porque os pecuaristas fizeram negócios com pagamentos à vista e preços um pouco melhores. Nos demais estados, valores estabilizados para os machos. A escala média nos últimos 15 dias ficou na casa de 4 dias úteis. Ânimo para os pecuaristas que ofertaram pouco gado. O consumo interno de carne bovina ainda patina, mas a expectativa de melhora é sempre grande em início de mês, como agora. A indústria pode precisar de mais matéria-prima para reabastecer o varejo. O coordenador do balizador, Luiz Zilo, destaca que o atual cenário ainda inspira cuidados e ainda é de preocupação para as indústrias que não exportam. Quanto à pandemia, segundo o Luiz Zilo, tudo ainda é nebuloso e o pecuarista não tem uma referência de mercado muito à frente. É o que ele notou nos comentários de grupos coligados ao balizador do GPB. A análise do setor, segundo ele, deve ser feita semana após semana. No momento, segundo o Zilo, ninguém consegue prever muitas coisas com tanta assertividade.